Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que nos assistem em casa. Sinta-se à vontade, você que nos visita. Estamos todos em casa, não é verdade? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, logo no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 6, antes de orarmos juntos e conversarmos. Filipenses 1, 6. Você que encontrou, por favor, se coloque de pé no seu lugar, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler juntos. Filipenses 1, 6 diz assim, então. Paulo falando. Estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, eis-nos aqui, a tua amada igreja, por quem tu derramaste o teu sangue lá na cruz do Calvário. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, Senhor, que é o consolador das nossas almas, mas é aquele também que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eis-nos aqui, ó Deus, Pai, diante da tua palavra, as sagradas escrituras. Clamamos a ti, Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Toma cativo os nossos pensamentos, Pai. Abre os nossos corações, para que nós estejamos atentos. Apesar de mim, estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Ser o Senhor engrandecido, glorificado e nós edificados em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, muito obrigado. Irmãos, hoje então, pela boa vontade de Deus, pela graça de Deus, nós vamos concluir a série de mensagens, para você que está chegando, a série de mensagens das doutrinas da graça. Mas antes de nós falarmos propriamente da perseverança dos santos, ou antes de entrarmos no texto bíblico, que é em Filipenses, a gente leu só uma parte, eu preciso nos trazer algumas perguntas, esclarecer algumas coisas, como por exemplo, para deixar bem claro, o que foi a reforma protestante? Eu faço essa pergunta e alguns aqui já as respostas fervilham na cabeça. Mas uma resposta bem objetiva e prática seria, ou é, a reforma protestante foi o despertar para a vida centrada no Evangelho. Simplesmente isso. Uma outra pergunta interessante é, qual é a herança da reforma protestante para nós? E eu, com as minhas frases de efeito, para facilitar o entendimento, eu respondo. A herança da reforma protestante é reconhecer que somente a Escritura testifica de que somos salvos pela graça somente, por meio da fé na suficiente obra de Cristo, para a glória de Deus somente. Fique tranquilo, nós vamos postar essa frase depois nas redes sociais. Aqui eu resumi as 5 solas. Uma outra pergunta legal da gente fazer é qual é a função da doutrina reformada, ou da doutrina bíblica, então? É simplesmente nos despertar para a majestade de Deus, a soberania exaustiva de Deus em tudo. É simplesmente nós reconhecermos a Cristo Jesus como o centro de tudo, de todas as coisas. É Cristo na religião, Cristo na família, nos relacionamentos, na cultura, nas ciências, na economia, no governo, no trabalho e principalmente na nossa salvação. A reforma protestante não foi uma revolução religiosa, foi um despertamento do povo de Deus para a majestade de Cristo. E hoje, então, nós vamos tratar da última doutrina, das doutrinas da graça, dos 5 pontos, que é o P, a perseverança dos santos. E a perseverança dos santos significa simplesmente que o poder de Deus, pelo que ele confirma e preserva os verdadeiros crentes da graça. Esse poder é tão grande que isso não pode ser vencido, esse poder de Deus, pela carne.
de forma que Deus, ele é rico em misericórdias. E por isso, ele não retira de nós o seu Espírito Santo. Deus não permite que o crente cometa um pecado, ou o pecado que o leva para a morte. Simplesmente ele renova efetivamente em nós, os seus filhos, o arrependimento. Então, uma vez que nós encontramos a salvação, nós encontramos também uma força que vem de Deus, que nos faz permanecer sempre na fé. É disso que fala a perseverança dos santos. Ou, resumidamente, uma vez salvos, permanecemos sempre salvos. Não para nós fazermos o que nós quisermos, tocar o pé na jaca. E desse jeito, praticando coisas erradas, vamos continuar sendo salvos. Não, não é para isso que serve. Mas é porque nós não fazemos mais o que queremos. A partir da ação de Deus em nossas vidas, as nossas vontades são transformadas, a nossa vida é transformada, e a partir do agir de Deus, nós vamos viver aquilo que Deus espera de nós. Não mais o meu querer, o querer de Cristo em nossas vidas. Então saiba que a salvação, ela foi uma vez entregue por Deus, e ela nunca nos é retirada. Uma vez que fomos salvos, nunca mais voltaremos para o caminho da lama. A respeito dessa doutrina, os cânones de Dort, no capítulo 5, os artigos 2 e 8 falam o seguinte: portanto, os pecados diários, de fraqueza, surgem, e até as melhores obras dos santos são imperfeitas. Estes são para eles constante motivo para humilhar-se perante Deus e refugiar-se no Cristo crucificado. Também são motivo para mais e mais mortificar a carne através do espírito de oração e através dos santos exercícios de piedade, e ansiar pela meta da perfeição. Eles fazem isso até que possam reinar com o Cordeiro de Deus nos céus, finalmente livres desse corpo, dessa morte. E o 8. Assim, não é por seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus, que eles não caiam totalmente da fé e da graça, e nem permaneçam caídos ou se percam definitivamente. Quanto a eles, isso facilmente poderia acontecer, e de fato aconteceria. Porém, quanto a Deus, isso não pode acontecer, de modo nenhum, pois seu decreto não pode ser mudado, sua promessa não pode ser quebrada, seu chamado em acordo com seu propósito não pode ser quebrado, não pode ser revogado. Nem o mérito, a intercessão, a preservação de Cristo podem ser invalidados, e a selagem do Espírito tampouco pode ser frustrada ou destruída. Mas de uma forma bem prática, a perseverança dos santos nada mais é do que a doutrina bíblica da soberania de Deus em sustentar até o fim no caminho aqueles por quem Jesus morreu. Não é invenção de homens, é doutrina bíblica. Desde o Antigo Testamento e no Novo, como o próprio Deus fala através do profeta Jeremias 32:40, e farei com eles um pacto eterno, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca, nunca se apartem de mim. Deus falando por Ezequiel 36:27, ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. E o próprio Jesus, falando no Evangelho de João, capítulo 6, 39 e 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que eles me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus ainda em João 10, 26 a 29. Mas vocês não creem, ele falando para os judeus, não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Se foi Deus quem salvou, ninguém tira os salvos das mãos de Jesus, nem do Pai. Paulo, falando disso, acerca dessa doutrina, aos Romanos, capítulo 8, 28 a 30, você conhece bem,
ele diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você leu comigo o verso 6 de Filipenses, quando Paulo diz, endossando essa doutrina: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É doutrina bíblica. Então veja, é a soberana vontade de Deus em ação. A perseverança dos santos é a soberana vontade de Deus em ação. É uma doutrina, sim, mas essa doutrina da ação de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. Soberania divina, responsabilidade humana. Qual é a nossa responsabilidade? É o proceder. Como que nós caminhamos? Como que estamos no caminho da salvação? E a perseverança, portanto, ela significa que fala do nosso envolvimento com as mais intensas devoções nos meios de que Deus ordenou para o propósito de cumprir a nossa salvação. E por isso, eu te convido a nós continuarmos agora lendo o texto, mesmo sentados, do capítulo 3, ali de Filipenses mesmo, vira um pouquinho. Filipenses 3, do 12 ao 16. Nós vamos nos apropriar dos ensinos do apóstolo Paulo para entendermos de uma forma prática como que funciona a perseverança dos santos. Filipenses 3, do 12 ao 16. Paulo fala para eles e conosco hoje. Não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Então, a partir do que nós lemos, a partir dessa parte da carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos que o fundamento da perseverança do apóstolo Paulo e o fundamento da nossa perseverança é um só: Cristo Jesus. Porque de fato é Jesus quem inicia, ele que começa esse relacionamento comigo e contigo, e assim foi com o apóstolo Paulo. Ele mesmo, Jesus, lá em João 15,16, fala: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Nós vemos, a partir do que Paulo nos traz, que nós ainda não chegamos lá. Paulo não havia chegado e nós também não. Seja em qualidade de perfeição ou no tempo. Aqui, quando Paulo escrevia, ele ainda não tinha alcançado a perfeição, assim como eu e você ainda não. Estamos em processo, falando da qualidade, a gente é bem tosco, a gente capenga no caminho. E também não era o tempo da glorificação. Seremos perfeitos, alcançaremos a perfeição no dia em que tivermos esse corpo glorificado. Então nós estamos em processo. Deus é fiel. Ele começou a boa obra em nós e vai cumpri-la, vai completá-la lá no dia de Cristo Jesus. Vemos também que essa é uma obra de Deus. É uma obra de Deus realizada por meio do nosso esforço. Não no nosso lugar, por meio do nosso esforço. Por isso que Paulo usa expressões como avançar, prosseguir, sigamos, né? Não sei como é que está na tua versão. E, portanto, o apóstolo Paulo, ele usa uma figura de uma corrida. Mas só para contextualizar aqui, é bem interessante nós entendermos o background dessa carta. Paulo escreve aos Filipenses, quem estava aqui na semana passada vai se lembrar que essa igreja, ela foi fundada na casa de Lídia, você viu isso com a gente lá em Atos dos Apóstolos, Atos 16, e aqui está a prova de que Deus é fiel, e ele chama os seus e ele opera no meio da sua igreja. Então, essa carta aqui tem um teor de encorajamento. Paulo está encorajando aqueles irmãos da igreja da cidade de Filipe para permanecerem firmes e fiéis na proclamação do evangelho com as suas vidas. E por isso ele usa essa figura de uma corrida. Hoje,
nós temos um entendimento de corrida. Tem alguém aqui que corre, com certeza. Está muito na moda correr, né? Existe um mercado hoje do CrossFit, não é verdade? Tem coisas que eu não entendo. Lá no nosso bairro, eu vejo pessoas de uma academia que eles pagam, acho que cerca de 150, 180 reais de mensalidade e saem correndo na rua. É de graça, não precisa pagar nada. Então tem um mercado, né? CrossFit, Running, Nike, Air, Max. Dizem que o Mizuno é o melhor tênis para correr, né? Os corredores aí, né? Mizuno diz que é o top. E é legal porque corrida é um esporte muito eclético, muito acessível. Qualquer um pode praticar corrida. O gordinho, o magro, o rico, o pobre. É um esporte que pode ser praticado na cidade, no campo, de dia, de noite, na rua, em pistas. Né? E nós, quando nos decidimos a correr, geralmente é para ganhar e perder, né? Para ganhar resistência e perder uns quilos. É por isso que a gente se dispõe a correr. Mas a corrida na época de Paulo era diferente da corrida dos nossos dias. Quando ele usa essa figura aqui, Paulo está falando dos Jogos Olímpicos de Atenas. E ele se coloca na posição de um atleta, né, usando essa figura. Sabe que o atleta lá de Atenas, daquela época, ele tinha que ser um cidadão grego. Tinha que ser grego para competir, para fazer parte da corrida. Ele não competia para ganhar uma cidadania. Assim como eu e você, também não corremos na vida cristã para ganhar o céu, mas corremos porque já somos cidadãos dos céus. Então, como Paulo, nós devemos correr para o alvo, considerando tudo perda, deixando para trás as coisas que para trás ficam, para alcançar aquilo para que também nós somos alcançados por Cristo Jesus. E esse texto, que foi muito oportuno para aquela igreja, é palavra viva e eficaz para os nossos dias hoje. Paulo usa, então, a sua própria história. Quem já leu Filipenses sabe que lá no começo do capítulo 3, os versos 4 a 9, ele fala, ele deixa bem claro que está falando dele mesmo, como um incentivo, uma inspiração para auxiliar os que estão na pista da corrida cristã. Os irmãos lá de Filipos e eu e você, hoje também. E nesse texto que você leu comigo, nesses versos, essa parte da carta, nós encontramos bem nitidamente 5 elementos essenciais para a perseverança dos santos. A insatisfação, a dedicação, a direção, a determinação e a disciplina. Então, já no verso 12, nós encontramos a insatisfação. Quando ele fala, não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito. Veja, Paulo ele está escrevendo sobre corrida, para nós, a gente imagina essa figura de liberdade, mas aonde ele está escrevendo? Paulo está na primeira prisão dele em Roma. Ele está cativo, escrevendo sobre a liberdade cristã e a perseverança dos santos. Paulo, sendo ele o líder cristão, o pregador, o missionário, o plantador de igrejas, com certeza o maior teólogo cristão, o maior reformador depois de Cristo, que a história da cristandade já viu, ele não deixa de ser um cristão comum que luta como cada um de nós. Luta para alcançar o que Deus preparou para os seus. Ele fala dessa luta. Ele se humilha e se coloca nessa posição de um pecador que está no caminho da santificação. Então, como ele não tinha atravessado ainda a faixa, a reta final dessa corrida, nem levantado a taça da vitória, Paulo, nesse momento que escrevia, ele estava correndo, avançando para o alvo. Sabe que quem conhece a história de Paulo sabe que ele nunca ficou acomodado com todas as vitórias espirituais que Deus lhe concedeu. Ele sempre queria mais de Deus, e isso o impulsionava para avançar na corrida cristã. Paulo também não se comparava com qualquer outro homem, senão a Cristo Jesus. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ousado. Paulo não chegou à perfeição naquela época e nem alcançou a perfeição. Se você conhece a biografia, já leu as passagens, os textos por onde Paulo caminhou, Paulo não era perfeito, estava muito longe disso. Para a gente desmistificar. Sabe que Paulo brigou com Barnabé, ele foi rude com Marcos, que era sobrinho de Barnabé, ele discutiu, bateu boca com Pedro na frente dos judeus, ele não era perfeito. E no texto ele admite isso, mesmo não sendo
perfeito, mesmo ainda não estando aperfeiçoado. Essa é a palavra mais próxima do original. Aperfeiçoado, ou seja, amadurecido, maduro na fé. Se Paulo escreve isso, quem sou eu e você para nos acharmos muitas vezes o madurão, o top da fé, mesmo que eu não seja amadurecido na fé. Veja, e a característica dessa maturidade a ser alcançada é a nossa consciência da própria imperfeição. É bem assim no reino de Deus. Então, o cristão maduro é aquele que faz uma autoavaliação honesta de si e se esforça para melhorar. Senhor, tem misericórdia de mim. Ontem um irmão me falava que todo dia a oração dele é essa. De manhã, de tarde e à noite. Tem misericórdia de mim. E eu me alegro porque também é minha oração diária. Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Então o maduro, ele admite, Paulo aqui, buscando o aperfeiçoamento, ele admite que a luta contra o pecado ainda não terminou enquanto estivermos nessa carne, no corpo dessa morte. Até porque a perfeição a gente não alcança nessa vida. A perfeição nós vamos alcançar no dia de Cristo Jesus. A palavra no original aqui, perfeito, aperfeiçoado, é teleios, e fala não somente de um conceito de absoluta perfeição, mas também a expressão em grego usada para o perfeito sacrifício da oferta de Deus, sem mancha alguma, perfeito sacrifício, que é o alvo. Paulo está sendo muito intencional em cada expressão que ele usa, em cada palavra que ele é levado pelo Espírito Santo a escrever. Então também essa palavra ela era usada num comparativo, por exemplo, com um homem sábio conhecedor de todas as coisas e um estudioso principiante. Acabei de inventar um termo, estudiante, né? Estudioso principiante. Ou um homem maduro, já vivido, vivenciado, e um jovem. Mas no contexto dos jogos atléticos que ele traz, esse perfeito, maduro, fala de ser coroado como vencedor. Aquele que chegou no final perfeitamente. Então, muitas vezes, a gente está no caminho, e se a gente se acha um pouco acima da média, é perigoso, porque isso é presunção. E a presunção espiritual é um sinal evidente de imaturidade. Imaturidade. Nós temos que admitir nossas falhas. Eu lembro uma vez que eu decidi correr na pista do Ramiro, o parque aqui, tem 800 metros. Eu olhei aquela volta e pensei, vou sair num pinote aqui, meu Air Max vai dar conta. Não, acho melhor não, eu vou pagar mico. Então eu, humildemente, admiti minha incapacidade e eu fazia assim, fazia meia volta correndo, meia volta caminhando, soltando os bofs, né? Aí tomava água, meia volta correndo, meia volta caminhando, até conhecer o trajeto, ganhar resistência. É assim a caminhada cristã. É uma corrida constante, não é uma prova de velocidade, é de constância, de fidelidade. É óbvio que nessa corrida cristã a gente corre como vencedores. Jesus venceu por nós, mas no caminho nós temos que sempre vigiar. Vigiar para não tropeçar, claro, nas artimanhas do diabo, do nosso inimigo, e também para não tropeçar no nosso ego, na nossa soberba, na nossa arrogância. E é curioso, falando disso, de humildade, que o próprio nome do apóstolo, tanto em hebraico, em latim, Saulus ou Paulus, significa pequeno, humilde. Ele, usando ele mesmo como figura da postura que nós temos que ter na corrida. Então sabe que o despertamento espiritual de um cristão, de uma igreja, começa com humildade. Humildade e reconhecimento de que nós precisamos buscar ainda mais de Deus. Estamos aqui, usa a expressão que eu acho que fica bem clara, nós somos um bando de capengas, um ajudando o outro a dar mais um passo para frente. É assim que nós caminhamos. Então o primeiro ponto é esse, a insatisfação no caminho da perseverança dos santos. Insatisfação. Hoje eu tenho que estar melhor do que eu estava ontem. Amanhã eu tenho que estar melhor do que eu fui hoje. E assim prosseguimos. Nessa insatisfação, sendo aperfeiçoados, prosseguindo para o alvo. O texto nos fala sobre a dedicação. Que os perseverantes têm dedicação no caminho. Quando Paulo fala, faço o seguinte, ali no 13. Faço o seguinte, ou em outras versões, talvez na sua, uma coisa faço.
ele diz. Paulo, então, ele tinha os seus olhos fixos na meta. Ele não se desviava do seu objetivo. Ele era um homem totalmente dedicado à causa do evangelho. Ele não se distraía com os interesses mais dessa vida. A sua mente estava centrada em fazer a vontade de Deus. Paulo tinha foco. Então, esse princípio, uma coisa fácil, esse princípio de Paulo, nos ajuda a manter os olhos, a mente e o coração firmados em Cristo Jesus, na sua palavra e na sua obra redentora. Nós devemos, portanto, nesse caminho, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E diante disso eu te pergunto, é uma pergunta saudável que nós temos que fazer. Meu irmão, minha irmã, o que te faz levantar todos os dias? O que te dá prazer nessa vida? Falando em correr, eu lembro da minha infância, meu irmão e minha irmã, toda manhã de Natal, a gente mal dormia naquela noite anterior e saía correndo pela casa até o pinheiro de Natal para abrir os presentes. Eu lembro também da Páscoa, que a gente saía correndo pela casa, procurando os chocolates que minha mãe e meu pai tinham escondido da gente. Sim, nós praticávamos essa prática pagã. Chocolate é de Deus, né, irmão? Vou falar a verdade. Cara, e a gente cresce e perde essa empolgação com as coisas simples da vida. Sabe que eu e você, nós temos que ter essa mesma empolgação, esse mesmo prazer na caminhada com Jesus. Nós temos que ter foco e prazer no Natal e na Páscoa. Nós temos que caminhar com alegria no nascimento do Messias, que é o nosso perfeito Salvador. Temos que caminhar com alegria na ressurreição do nosso fiel e justo Redentor. Precisamos. Coisas simples da vida, mas profundas. O texto fala também que os perseverantes, eles têm uma direção. Quando ele fala, na outra parte do verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Paulo, ele mostra então a necessidade de nós termos direção, uma direção clara, definida e segura nas nossas vidas, nessa corrida cristã. Porque quem corre uma competição, ele não deve olhar para trás. Não pode olhar para trás para calcular quanto será que eu já corri em uma corrida. Isso não é legal. Não deve se preocupar nem com os adversários. Temos que ter foco, uma direção definida. Fixar os olhos na meta de chegada. Já parou para pensar na BR, quando a gente está naquele engarrafamento, assim, aí tem um caminhão na nossa frente. Aí tem um para-choque do caminhão. Tem alguns para-choques que tem aquelas faixas diagonais, paralelas, assim. Já parou para pensar qual é a função disso? Pensa comigo. Cara, ela nos dá uma sensação de horizonte. Não é verdade? Para a gente não ficar tão entediado e perder o foco. Cara, tem que olhar para o horizonte. Eu estou seguindo para não se distrair no caminho. É assim que nós temos que caminhar. Então, o cristão, ele não pode se distrair com as preocupações do passado, nem com a ansiedade com as coisas do futuro. Pensa se Paulo na caminhada dele, ele não se esquecesse do seu passado. Matava os cristãos, autorizou o apedrejamento de Estevão. Não, ele deixou para trás e seguiu adiante, segundo o chamado da graça de Deus. Se ele não abandonasse as coisas do passado, a vida dele seria um inferno. E ele não caminhava de acordo com seus méritos. Não caminhava de acordo com seus méritos. Deixa eu ver o que diz aqui o verso. Olha que legal, ali no capítulo 3, o 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo, avançando para o alvo. Sabe que o corredor que olha para trás, ele vai perder velocidade. Não sei se alguém já teve essa infelicidade. Está numa corrida, né? Competição, aí se preocupa e perde a velocidade. Eu vou dar aqui agora bem rápido meu testemunho atlético. Não sei se alguns já conhecem. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu participei dos Jogos da Primavera. Cara, eu era o melhor dos 100 metros com obstáculo. Todos os treinos eu estava disparado na frente. Eu era, pra você ter ideia, assim, magrão, meu porte físico, chassi de grilo, tipo do Matheus, meu filho. Muito veloz. Aí chegou o dia dos jogos, cara, e eu saí, batido na minha bateria, primeiro, disparado, longe dos caras. Eu pulei o último obstáculo, relaxei, fui olhar para trás, a linha de chegada lá na frente, uma galera passou por mim, e eu fiquei em último lugar e fui desclassificado. E assim se resume a minha carreira atlética. Meu pai bateu uma foto, na época não era digital, ele estava na arquibancada, parecia um papaléguas, assim, pulando o obstáculo, tipo, é a memória que eu tenho. Então, quando nós estamos nessa corrida, não olhe para trás, segue adiante. Não importa quem você era,
quem você deixou de ser. Importa em quem o Senhor está te transformando hoje. Por isso que Jesus fala lá em Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós encontramos esse texto também, que no caminho da perseverança dos santos temos que ter determinação. Olha o verso 14 que eu amo, que é famosíssimo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Algumas versões falam da soberana vocação. É o chamado elevado, né? Celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele ensina então esse princípio de sucesso. Quando ele fala, prossigo para o alvo, é o verbo usado aqui também no verso 12. E esse verbo prossigo, ele fala de um esforço intenso, como de um caçador perseguindo avidamente a sua presa. Essa era a expressão usada. Então uma pessoa ela não se torna um atleta vencedor simplesmente ouvindo palestras, ou assistindo vídeos no YouTube, ou lendo livros, ou só torcendo pelos jogos. O atleta bem-sucedido, ele se dispõe a entrar no jogo. E ele se mostra determinado a vencer. Então, esse verbo aqui nos lembra de que Paulo antes, ele perseguia os cristãos como um caçador. Ele passa então a perseguir com esforço e vocação de todo o seu ser. Ele passa a perseguir uma vida reta diante de Deus em Cristo Jesus. Ele passou de perseguidor dos cristãos para seguidor de Cristo. O mesmo Paulo que antes estava disposto a matar os cristãos, agora está disposto a dar a vida por amor do evangelho de Cristo. Falando dessas coisas, de determinação, uma frase famosa de Martin Luther King Jr., e ele falou o seguinte: o homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. Então Paulo diz, eu prossigo para o alvo. O alvo, a palavra alvo é o scopus, no original. É aquela fita da reta final da pista, na chegada. E é para essa fita, para esse alvo, que o atleta deve olhar somente. Os nossos olhos na caminhada devem estar fixos na cruz de Cristo. Em nada mais. No Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho da graça de Deus, olhando para a cruz do Calvário. Paulo, então, ele corria de forma voluntária, sem ninguém enchendo ele, instigando, como um coach, um técnico, um treinador. Não, ele era atraído por esse alvo, pelo prêmio da vitória. Assim é o cristão, assim deve ser o cristão. Corremos sem desanimar, e quando desanimamos, olhamos para a cruz e prosseguimos. Como é a história do peregrino, aquele livro famoso de John Bunyan. Quem já leu sabe. Ele sai da cidade da perdição e ele vai caminhando, olhando para um monte onde tem uma porta estreita que indicava o caminho da cidade da salvação. Ele caminhava com objetivo. Então, determinação. Sabe, se muito crente tivesse a mesma determinação que tem para o trabalho, para os estudos, para os esportes, para o dinheiro, tivesse essa mesma determinação pela igreja e pelo reino de Deus, se nós tivéssemos esse mesmo esforço, o mesmo investimento de tempo e de grana pelo reino de Deus, aconteceria hoje uma revolução na terra. Mas o que Paulo está buscando com tanta determinação? O texto revela o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou chamado superior. É legal que no contexto aqui dos Jogos Olímpicos da antiga Grécia, o vencedor, ele corria, quando na corrida ele venceu, ele era convocado da pista para o estádio. Ele era apresentado diante de todo mundo e do juiz para receber o seu prêmio, que era uma coroa de louro na cabeça e um prêmio substancial de dinheiro. Esse cara, o vencedor, ele passava a ser sustentado pelo governo da época, ele não precisava mais trabalhar. E ele tinha lugar garantido, nas primeiras filas, os primeiros melhores lugares dos teatros de Atenas, eram comuns. Só que esse prêmio dessa corrida terrestre, ele acaba um dia. Mas o prêmio da nossa corrida celestial permanece para sempre. Paulo, então, ele não está correndo aqui,
usando essa figura, ele não está correndo por prosperidade, nem por saúde, nem por fama. A sua ardente expectativa é uma só: Jesus, o alvo da salvação. Eu quero o meu Senhor. É para lá que ele corre. Veja, esse não é um prêmio feito por mãos humanas. A obra da cruz do Calvário é o Pai coroando os seus filhos. É o Pai coroando os filhos da graça. Cristo em nós, a esperança da glória. É um prêmio que não acaba nunca. Mesmo sendo gratuita a salvação, sabe que somente aqueles que se esforçam por meio da santificação são aqueles que vão entrar no reino de Deus. Lembra que eu falei no começo? Soberania divina, responsabilidade humana. Deixa esse texto marcado e abre rapidamente, volta um pouquinho na tua Bíblia. 1 Coríntios 9, 25 a 27. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Paulo diz assim: e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro, não como quem não tem alvo, e luto, não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que isso quer dizer? Que nós não vamos receber o prêmio se ficarmos sentados como espectadores, refletindo sobre o prêmio, fazendo declarações sobre ele. Nós temos que caçar esse prêmio da soberana vocação, com foco e determinação. E aqui em Coríntios ele fala do jeito como nós temos que fazer isso, mortificando a nossa carne. Esse é o caminho da santificação. Mortificando a nossa carne, dando soco, esmurrando o corpo, se for preciso. Ele é muito objetivo. Então nós precisamos empreender um esforço para avançar em santidade, na dependência e na confiança na graça de Deus, para deixarmos de sermos escravos das nossas vontades, por amor de Cristo Jesus. Lembra daquela coisa? Arranca o teu olho se for preciso, corta a tua mão, é isso aí. O caminho da santificação. Aqueles que são os perseverantes no caminho, correm com disciplina. Olha os versos 15 e 16, lá de Filipenses 3. 15 e 16. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se de alguma coisa pensais de outro modo, Deus também nos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Todos, pois, que somos perfeitos. Ora, antes ele disse que não é perfeito. Agora ele está dizendo que todo mundo é perfeito. De novo, aqueles que estão sendo amadurecidos. Paulo está falando que os crentes maduros têm que ter o mesmo sentimento de correr para o alvo. O crente maduro está na luta, está correndo, está avançando. E se alguém tem dúvida no caminho, ele fala a respeito desse ensino de prosseguir para o alvo, Deus vai esclarecer no caminho. Siga adiante. Todos nós temos nossos questionamentos, mas não pare de correr. Prossigamos, ele fala, mas todavia andemos, em algumas versões. Prossigamos, e esse é um termo militar que fala de permanecer em linha, avançando, diligentemente avançando, ou seja, com os pés calçados no Evangelho. Diligentemente avançando. O autor de Hebreus, capítulo 12, 11 e 12, vai dizer: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E por isso, estamos avançando, e alguém... É uma corrida coletiva, alguém que está precisando de ajuda. A gente pega soldado Ryan, a gente bota nas costas e leva, vai. Não para de avançar. A disciplina fala de nós obedecermos às regras, essa instrução no caminhar. Não basta correr com uma disposição para vencer a corrida. Esse atleta, o corredor, ele tem que obedecer certas regras. E os juízes lá da Grécia eram muito rígidos com o regulamento. Tinha uma linha reta durante todo o percurso. E na corrida, se eles se desviassem, estavam desclassificados. Rigidez no caminho. Disciplina fala de informação, preparo, estratégia e uma constância de fé.
Um amigo meu, por exemplo, teve um ano que ele foi correr na São Silvestre. Ele se preparou por 6 meses. Não só na esteira, ele correu na rua, ele fez dieta, emagreceu, ele mudou a sua alimentação, ele se preparou para aquilo, preparou sua mente, o seu corpo. Nós temos que nos preparar, temos que nos dispor a sermos aptos para essa corrida. E se no meio do caminho sentirmos dor, caiu, levanta, sacode a poeira e vai, um ajudando o outro. O apóstolo ele enfatiza a importância, então, de nós lembrarmos dessas regras espirituais. E ele repete isso em 2 Timóteo 2,5, quando ele fala: nenhum atleta é coroado como vencedor, a não ser se competir de acordo com as regras. Obediência a Deus. Por quê? Porque um dia todos nós vamos apresentar, vamos estar diante do tribunal de Deus para sermos julgados no dia do juízo final, diante desse justo juiz, para receber o nosso prêmio. Ou não. Cada um vai ser julgado de acordo como correu a corrida, a carreira que nos foi proposta. A Bíblia está cheia de exemplos, irmãos, de gente que começou bem a carreira cristã e falhou no caminho. Minha esposa fala algo que é bem interessante, muito mais importante que a iniciativa é a acabativa. Por isso que lá no Salmos 1 e 2 fala: bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Nós temos um manual de instrução de como devemos proceder. E esse manual é a palavra de Deus. Moody falava um negócio que é bem interessante. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Precisamos dessa palavra. Precisamos nos sujeitar, nos submeter à bendita palavra de Deus. Então, nos apropriando desse conceito de esporte, de corrida, né? Hashtag foco, força e fé. Na corrida cristã da disciplina, ela se traduz em foco, força e fé. Foco na palavra de Deus, disciplina em estudar o evangelho, em estudar o caminho da salvação, força na oração, porque de nada adianta muito conhecimento sem joelhos dobrados. A força na oração fala de um fortalecimento espiritual. Spurgeon falava assim: eu sou fraco na comunhão com Deus, eu sou fraco em todas as coisas. Muitas vezes no caminho nós vamos trilhar de joelhos, não pagando promessas, mas em arrependimento, clamando por misericórdia. E a fé somente em Jesus, como você leu comigo, o 1,6 de Filipenses. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-las até o dia de Cristo Jesus. Então nós devemos correr sem levar os pesos inúteis dessa vida, do pecado, deixando para trás as coisas que para trás ficam, avançando para o alvo, olhando firmemente para Jesus. Ele, Cristo Jesus, é o nosso único alvo. Eu pergunto então para nós aqui de uma forma prática: você que me ouve, é perseverante no caminho? Saiba que o perseverante é aquele que está insatisfeito com quem foi ontem, está insatisfeito com as conquistas do passado. Ele é dedicado ao seu objetivo, sem as distrações dessa vida, ele prossegue. O perseverante, ele vê com clareza a direção, a corrida que lhe foi proposta, para onde ele está indo, ele sabe, ele tem um olho na reta final. O perseverante está determinado a perseguir o alvo até receber o prêmio do seu chamado superior. Mas ele corre com disciplina também, respeitando, cumprindo as regras estabelecidas pelo bom juiz. Sabe que os eleitos de Deus, eles estão todos numa corrida. E essa corrida é o caminho da santidade. Como o profeta Isaías fala lá em 35:8 de Isaías: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Louvado seja Deus, porque nessa corrida nós não estamos sozinhos. É Deus quem nos sustenta, firmados em sua graça. E certamente, se assim não fosse, nós cairíamos. Nós cairíamos se não fosse Deus nos sustentando pela obra do Espírito Santo, nos santificando no processo, enquanto perseguimos a Cristo e a sua cruz.
João Calvino, falando da doutrina da perseverança dos santos, diz o seguinte: o que for que aconteça, devemos permanecer firmes na confiança de que Deus, uma vez por todas, um dia nos envolveu em seu amor, jamais deixará de cuidar de nós. O caminho da perseverança, irmãos, é o caminho da dependência da graça de Deus. É o caminho da confiança na obra da cruz de Cristo. É o caminho daqueles que são sustentados pelo Espírito Santo da promessa. É o caminho daqueles que têm a mesma fé e a mesma esperança do apóstolo Paulo, que foram registradas em suas palavras de despedida, quando ele disse a Timóteo: está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Durante 1 minuto nós vamos meditar um pouco a respeito disso, dessa palavra, debaixo dessa palavra. Um bom jeito de nós sabermos se estamos no caminho é lá no mais profundo do nosso íntimo, do nosso coração, nós nos perguntarmos o quanto eu amo a volta de Cristo, o quanto eu aguardo, eu anseio pela volta do meu amado Salvador. Senhor, ó Pai, tem misericórdia de nós quando somos satisfeitos demais com as coisas dessa vida. Quando nós nos parecemos demais com aqueles que não te conhecem. Nos perdoa, Senhor, quando nós nos deleitamos simplesmente nas coisas dessa vida. Nos perdoa quando a nossa satisfação, Pai, está em qualquer pessoa, em qualquer negócio, em qualquer lugar, menos em Cristo e na cruz do Calvário, Deus. Nossa satisfação maior. Nos perdoa quando nós somos desleixados no caminho, Pai. Quando as nossas Bíblias passam a semana toda pegando pó. Quando nós achamos chato que temos que dobrar os nossos joelhos, Pai, diante de Ti. Quando não temos prazer, Pai, na oração. Perdoa-nos, Senhor. Quando nós nos esquecemos de que o Senhor nos chamou para o caminho. Quando nós nos perdemos, Pai, parecemos perder a direção, Pai. Pai, se há alguém aqui hoje, restaura, Pai, restabelece os pés trôpegos, Deus, levanta, Pai, é o Senhor quem nos ergue. Tira as escamas dos olhos, Pai. Ajuda, Pai, aqueles que andam distraídos a caminharem satisfeitos em Ti, Pai. Pai, que nós sejamos inconformados, insatisfeitos com as coisas dessa vida. Ajuda-nos, Pai, a nos dedicarmos no caminho da santidade, com foco, determinação e disciplina, Pai. Nos restaura em nós aqueles que perderam o prazer na lei do Senhor, Pai.
Aqueles que sequer, Pai, ainda não leram toda a Sagrada Escritura, Pai, desafia-os a ler as Sagradas Escrituras, Pai. Pai, dá fome para o teu povo, da tua palavra, Deus. Restaura, Pai, a alegria da salvação daqueles que estão desanimados no caminho, daqueles que estão estagnados, parados, vendo a vida acontecer, aqueles que não veem sentido mais para a sua vida, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a caminharmos na dependência da graça de Deus, na confiança na obra da cruz de Cristo, com a certeza de que somos sustentados pelo Espírito Santo da promessa até o dia de Cristo. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a permanecermos firmes, firmados, Pai, de passos firmes, avançando, prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, até o dia da tua volta. Que nós sejamos o povo que, independente de qualquer circunstância, não se esqueça que o Senhor vem. Nós sejamos aqueles que, acima de todas as coisas, amam o dia da tua volta. Em nome de Jesus. Amém.